Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, Lobão abandona Bozonase. Esse é o tema do nosso vídeo. Antes, vou lhe pedir um like para ajudar na recomendação dos nossos vídeos para toda a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E compartilhe este vídeo e os outros do canal como um mecanismo de disseminação das nossas ideias e, por consequência, conscientização popular. Lobão abandona Bozonase. Bolsonaro foi abandonado pelo Lobão. Lobão ou Lobinho? Bem, caramba, eu não vou entrar no mérito profissional. Lobão é um dos maiores artistas do país, com composições de altíssimo nível. Isso é inquestionável, sendo reconhecido como um grande músico do mainstream artístico brasileiro. Tem a canção Me Chama, eleita como uma das 50 maiores da história da música brasileira, segundo a revista Rolling Stones. No entanto, nós vamos discutir aqui um outro ponto, o ponto de natureza política. Lobão tem um histórico autodestrutivo e de polêmica com os pais. A mãe se suicidou e colocou a culpa nele. E o pai levou uma surra de violão dele e depois, lá para o início dos anos 2000, também se suicidou. Nesse caso, ele não foi taxativo de que seria a culpa do filho famoso. Vejo muito sensacionalismo nessa história, pois entender a complexidade humana é uma tarefa demasiadamente complicada para um psicólogo, que é um profissional gabaritado em relação ao assunto. Imagina para quem não tem qualificação, como a maioria daqueles que o pré-julgam. Segundo Lobão, Bolsonaro não tem capacidade intelectual para ser presidente da República. Oh, grande novidade, ele descobriu isso agora, eu já tinha descoberto isso, desde que era deputado do Baixo Clero, E também, segundo Lobão, Olavo de Carvalho é um sociopata. Sério? Também nunca tinha percebido isso. E através do seu desequilíbrio emocional, está acabando com o governo do Bozo e, em paralelo, arregimentando uma horda de zumbis alienados. Aqueles que eu falo que são robôs acríticos, desprovidos de senso questionador. Esses mesmos. Olavo é o grande responsável por esse bando de robôs acríticos e alienados que costuma sacralizar a imagem do Bolsonaro, chamando-o de ungido de Deus. Só se for ungido com óleo de peroba, pois ele, Bolsonaro, está promovendo um projeto de destruição da legislação pró-trabalhadores, buscando consolidar o Estado mínimo no Brasil. Olavo ainda contribui com medidas que atingem a intelectualidade brasileira via governo Bolsonaro, como a redução do corte de verbas nas universidades federais, atingindo a nossa intelectualidade e o nosso capital pensador que forma os pensadores, aqueles que são providos de senso crítico no futuro, e com isso ele abrevia a capacidade crítica do nosso povo, porque os formadores daqueles que irão formar opinião no futuro estão sendo duramente atingidos, e também prejudica com as suas ideias o futuro dos nossos jovens, já que o grande contingente das seguidores do Olavo é formado por jovens. E aí, claro, o projeto Escola Sem Partido, que fere a liberdade de cátedra do professor e que, por consequência, prejudica os alunos na formação da sua capacidade crítica e analítica para que possam ser formadores de opinião no futuro e contribuir com o desenvolvimento do país através de uma melhor percepção do arcabouço estrutural que o envolve no país. Um jovem desprovido de senso crítico não consegue enxergar em sua volta o que o país o oferece em termos de leitura do processo, seja ele político, econômico, social, cultural e etc. Ok, gente? Eu estou observando aqui, estou lendo aqui uma declaração do Lobão que diz que abandonou o barco, tá totalmente fora. Na verdade, o Lobão, ele entrou na onda da perseguição do petismo há muitos anos atrás. Foi um dos primeiros que iniciou esse processo de perseguição do lulopetismo. Ele é oportunista, assim como o Alexandre Frota, mas tem predicado intelectual para desenvolver o seu pensamento. Isso é inquestionável. Não significa ter essa posição que eu concorde ideologicamente com ele.
nem que eu não reconheça que o embarque do Lobão no universo neoconservador se deu muito mais pelo seu elitismo cultural do que por uma tendência autenticamente reacionária, comum em grande parte daqueles que representam a direita conservadora hoje. Aos poucos, Bolsonaro, com sua inapetência administrativa, imperícia no trato com os grupos que o sustentam politicamente, grupo formado pelo Olavo de Carvalho de um lado, os militares do outro e os ministros liberais no centro, e a inabilidade na articulação política com o Congresso e a sociedade civil vai desconstruindo ele, Bolsonaro, como presidente da República. Tem ainda em paralelo as denúncias que irão corroborar a natureza criminosa do seu filho Flávio. Com isso, o governo Bolsonaro entrará seguramente num processo de desintegração que descambará ou para o impeachment ou para o enfraquecimento do seu capital político, que irá sangrar em 4 anos. Acredito que o Lobão quis dizer nas suas frases de efeito justamente isso que eu passei para vocês agora. Eu, sinceramente, espero que o Lobão, ainda que tenha o legítimo direito de expressão garantido pelo Estado democrático, de direito e respaldado pela Constituição Federal, reflita e amadureça como formador de opinião. Sei que será natural a discordância minha com seu modus operandi ideológico, mas torço pelo menos, ainda que pelo campo da direita, que ele, Lobão, observe que somente o progressismo, ainda que tenha uma leitura econômica à direita, mas que na leitura cultural, seja ela através de uma visão progressista, somente por essa visão progressista é que nós poderemos permitir o exercício livre de pensamento e a sua consolidação no Brasil. Porque com esse neoconservadorismo que acaba tolhindo a inventividade e a liberdade dentro de uma sociedade de natureza plural, nós estamos lascados. Lobão, sinceramente, tá? Você pode continuar a ser um formador de opinião dentro da política. É um direito seu. Mas de boa, para a sua saúde mental, menos política e mais música. Porque isso você sabe fazer muito bem. Um abraço.